Olá, meu nome é Lucas Pedro. Como eu sempre digo, sou autor do blog Transformai-vos desde 2004. Sou autor também do livro Transformai-vos, que está aqui para vocês verem. Estou aqui na quarentena, com a camiseta bem amarrotada. Estou aqui no meu lugar de trabalho e já vou falando já que se vocês ouvirem cachorros latindo, motos passando, é porque eu estou aqui de boa aqui no lugar onde eu trabalho, que é pertinho da rua aqui, na frente de casa, e faz parte, né? Não estou em um estúdio, não estou em nada apropriado para uma gravação. Acabei de comentar o livro, o grande livro Sofrimento e a Soberania de Deus, da editora Cultura Cristã, e agora eu pretendo comentar alguns livros pequenos e pretendo fazer resenha deles por completo. Está aqui com o livro do R6 Pro, que faz parte da série Questões Cruciais. Esse aqui é o número 3. Pretendo comentar outros dessa série que são livros muito bons. É impressionante como eles conseguem colocar um conteúdo tão bom num livrinho tão pequeno, né? O poder de síntese do R6 Pro é incrível. Esse livro essa série toda foi publicada pela Fiel Editora, que é um ministério muito bacana, sigam eles lá. E esse livro você pode encontrar ele numa loja que eu sou parceiro, que é a Loja da Luz para o Caminho, lojalpc.org.br. E você também pode encontrar esse livro para você ouvir no aplicativo The Pilgrim, que é muito bacana também, sou parceiraço deles. E eu fiz a experiência, de ler partes desse livro e ouvir outras partes. Então o livro tem, deixa eu ver aqui, o livro tem 6 capítulos apenas. E eu fiz a experiência de ler um capítulo aqui, com esse livro que eu comprei na Luz para o Caminho, e ouvir alguns outros capítulos que estão lá no aplicativo The Pilgrim. Foi muito interessante. Eu tenho uma certa dificuldade para captar as coisas que eu ouço, eu prefiro ler, a minha memória é mais visual mesmo, mas isso depende muito da pessoa. Agora, a experiência de fazer as duas coisas é a mais edificante, de você ler e ouvir é mais edificante ainda. Dá a impressão que é outro conteúdo, assim, quando você lê e depois você ouve. Eu tenho feito muito isso com a Bíblia, com aquele aplicativo YouVersion, né? É muito bacana, quando eu vou dar estudo sobre algum livro, eu faço essa experiência de ouvir várias vezes, ler várias vezes, em várias versões, naquele aplicativo também, que é fantástico. O projeto todo é muito bom, né? Do YouVersion. Procure aí, que vocês vão, se vocês não conhecem, vocês vão gostar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse livrinho poderoso. Primeiro, que o título desse livro, A Oração Muda as Coisas, é uma pergunta. Todos os livros dessa série são perguntas, os títulos. Eu achei assim um título meio clickbait, assim, sabe? Um título meio chamativo mesmo, é para chamar atenção, né? E, sendo bem sincero, o foco do R6 Pro não é responder essa pergunta. O que ele faz no livro é fazer de modo muito sintético e fiel uma explanação da importância da oração na vida do cristão. Então, os capítulos se dividem em o lugar da oração, depois o propósito da oração, o padrão da oração, a prática da oração, as proibições da oração e o poder da oração. O que mais me chamou a atenção foi o 3, que fala sobre o padrão da oração, que obviamente ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Ele fala algumas coisas muito bacanas sobre a oração do Pai Nosso. Algumas coisas que muitos crentes já sabem, mas ele intensifica esse conhecimento quando ele fala que, por exemplo, que quando Jesus falou Pai Nosso, que no original o Abba significa papaizinho, aquilo foi chocante para a cultura. Para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali dentro daquela cultura, aquilo foi muito chocante. Eles não tinham essa
essa abordagem, essa forma de chamar Deus, né? E uma coisa que interessante que ele fala sobre isso é que nós só podemos chamar Deus de Pai por meio dele, por meio de Cristo. Então ele já estava ensinando como que os cristãos deveriam orar por intermédio dele mesmo. Nós só temos a adoção como filhos de Deus por meio de Jesus. Isso é muito bacana. Uma outra parte que me chamou a atenção da oração do Pai Nosso é que quando Jesus fala livra-nos do mal, na tradução, uma tradução mais correta seria livra-nos do maligno. Então, ele não está falando ali desse mal casual que a gente tem de tropeçar ali, né? Quando você está ali vivendo o seu dia. Ele está falando que o pedido deve ser para que Deus nos livre do maligno, do inimigo, né? Isso me chamou muito a atenção também na oração do Pai Nosso. De modo geral, o que o livro me passou pensando aqui nessa pergunta? A oração muda as coisas? Esse livro, ele me mostra algo que eu já tinha aprendido, porque eu sou rato velho de igreja, eu estou há muito tempo na igreja, mas ele intensificou esse aprendizado meu, de que a oração, em primeiro lugar, não tem a ver com essa questão das coisas que você pede. Até porque quando ele fala sobre o padrão da oração, ele fala sobre essa questão de que a oração não é só pedido. A oração é, em primeiro lugar, adoração a Deus. Ele vai seguindo essa ordem, adoração a Deus, depois tem a questão da confissão de pecados, depois tem a questão da ação de graças, de agradecer a Deus, depois tem a questão dos pedidos, do que a gente pede a Deus. Então, a oração tem muito mais a ver, em resumo, com relacionamento. Em primeiro lugar é isso, tem a ver com relacionamento. Você se relaciona com Deus por meio da oração, com essa intermediação do Espírito Santo, e faz isso em nome de Jesus, né? Esse relacionamento alinha, sintoniza a tua vontade, a minha vontade, com a vontade de Deus. Então a pergunta, a oração muda as coisas? A oração muda a minha vontade. Se tem uma coisa que a oração muda constantemente, ela sendo feita constantemente, aquela coisa que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, a oração te sintoniza à vontade de Deus. E isso é incrivelmente benéfico para a vida do cristão. Independente da situação que ele está vivendo, uma situação boa, uma situação ruim, você na oração se alinha. Eu fiz uma experiência, eu tenho uma dificuldade enorme para pedir coisas materiais para Deus. Tenho um tabu com relação a isso mesmo. E é claro, a gente não deve ficar pedindo coisas para o nosso, né, para a nossa satisfação apenas. Tiago fala sobre isso na carta dele. Mas eu tenho um tabu geral mesmo de pedir coisas materiais para Deus. E eu fiz a experiência, porque o R6 Pro fala que a gente deve pedir, sim. A gente não precisa ter esse tabu que eu tenho, essa proibição pessoal que eu tenho. Eu fiz essa experiência e não recebi o que eu pedi ainda, né, pelo menos, mas até porque as coisas não funcionam assim, né? As coisas, essa questão de pedir é todo um processo, não vai cair do céu de paraquedas. Mas uma coisa que eu percebi é justamente essa sintonização de vontade. Quando eu quebrei essa proibição pessoal de pedir algo material, a primeira coisa que aconteceu comigo foi perceber coisas que eu já tenho, que Deus já me deu, e passar a ser mais grato por essas coisas que Deus já me deu. Então, olha só, o que mudou? Eu mudei ao pedir exatamente isso que eu estava relutante em pedir. Eu não ganhei aquilo, mas eu mudei ao pedir aquilo. Então, de forma geral, é um livro que te dá um panorama sobre a oração, a importância da oração na vida do cristão. E assim, essa ideia de que não é preciso orar porque Deus sabe todas as coisas, ela, além de ela ser muito fraca, né? Eu já ouvi muita gente falando isso, mas ela é muito fraca biblicamente.
E ela não faz sentido justamente do ponto de vista do aprendizado geral que a gente tira com um livro desse. De que a oração, em primeiro lugar, ela tem a ver com relacionamento. Ela não tem a ver com conseguir coisas de um ser superior, de um gênio da lâmpada que te faz favores, né, ou te protege. Ela tem a ver com essa religação. Por isso que ela é a base da nossa religião. Ela tem a ver com essa religação com Deus. Você entregar o seu viver a Deus, entregar o seu amanhã a Deus, você louvar a Deus pelas coisas que Ele fez e na parte da adoração a Deus, você adorar a Deus pelo que Ele é, independente daquilo que Ele fez ou não fez na sua vida. Eu creio que a oração é um dos atos de fé mais bonitos que a gente pode ofertar a Deus. Você se fechar no teu quarto, você se isolar, como eu gosto de fazer e não tenho conseguido fazer por causa da quarentena, você ir para um parque, caminhar orando, é um dos atos de fé mais expressivos e mais edificantes que o cristão pode e deve fazer em sua jornada com Deus. Eu creio que é o mais perto que nós podemos chegar do paraíso, da comunhão íntima com Deus, por meio da oração. Então, respondendo à pergunta clickbait aqui, que é título do livro, a oração muda as coisas, a oração me muda. A oração muda você. Deus é soberano, Deus é imutável, mas a oração muda você. A oração alinha a tua vontade com a vontade perfeita e soberana de Deus. Então, minha recomendação para vocês é orem muito, orem mais, mas orem com essa vontade de se relacionar com Deus. Você não conversa com seu pai, você não conversa com a sua esposa, só conversas funcionais de você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, não. Você conversa com amigos e com parentes porque você quer se relacionar com eles. E, em segundo lugar, ore para alinhar a sua vontade à vontade de Deus. É isso aí, fiquem com Deus e transformai-vos.